Podemos nos sentar uns instantes, queridos irmãos e irmãs aqui presentes na igreja de São Jorge, nesta manhã de domingo, dia do Senhor. Sim, porque este é o dia do Senhor, o domingo, o primeiro dia da semana que nós, os cristãos, guardamos há 2000 anos. Como sempre procuro explicar, o domingo é o dia de feriado, em primeiro lugar, iniciado pelos cristãos, depois assumido pela sociedade civil. Portanto, o domingo, em primeiro lugar, não é folga do trabalho semanal. Ele nasceu porque nós, os cristãos, começamos a guardar o primeiro dia da semana, desde há 2000 anos atrás, como forma de lembrarmos que no primeiro dia da semana, Jesus ressuscitou. Portanto, é um feriado religioso dos cristãos, que se tornou um feriado religioso da sociedade civil, que no passado era totalmente cristã e agora é laica. Mas lembrando que o nosso país nasceu cristão e não podemos apagar a história. O primeiro nome do nosso país se chamava Vera Cruz. Vera do latim, vera no latim significa verdadeira. Tem alguma Vera aqui? De nome Vera? Mas tem? Então, o nome quer dizer verdadeira. Tomara que seja verdadeira mesmo. É, né? Vera, verdadeira. Vera Cruz, verdadeira cruz. Depois se tornou o quê? Terra de Santa Cruz, o nome do Brasil. Terra de Santa Cruz. E depois aqui foi celebrado logo uma missa, lá em Cabralha, do lado de Porto Seguro, porque é um novo município, emancipado de Porto Seguro, na Bahia, está o local onde foi fincada a primeira cruz e onde foi celebrada a primeira missa. Quando eu estive lá, eu me emocionei muito. Lembrar que aqui chegaram os portugueses, aqui foi celebrada a primeira missa e o Brasil, o nosso país, nasceu sob a sombra da cruz, a sombra da cruz. Cruz é esta que nos salvou, que nos redimiu e que nos deu a vida. Por isso, o primeiro momento do ritual do batismo que fizemos agora, no início da missa, depois da missa, vamos continuar os demais momentos do ritual do batismo. O primeiro momento do ritual do batismo é assinalarmos as crianças com o sinal da cruz. E eu fico muito emocionado quando faço isso. Se os pais não ficarem emocionados como eu fiquei, deviam ter ficado. Porque nós assinalamos essas crianças com a cruz. Esse sinal não sairá delas nunca mais. Por isso que um pai e uma mãe devem pensar 1000 vezes antes de batizar uma criança. Ao menos na nossa igreja. Porque significa que nós estamos agora assinalando, colocando um sinal nelas. E é muito, o sinal que nós estamos colocando nelas é um sinal indelével. Indelével significa que vai marcar interiormente elas. Não é uma tatuagem. Se bem que eu acho muito bonito quando vejo jovens com tatuagens, e vejo muitos jovens, quando vou à academia eu vejo jovens que estão com a cruz. Esses dias eu vi a cruz aqui. Eles tatuam a cruz. Se tatua a cruz, ao menos é cristão, porque ele não poderá tatuar algo que ele não acredita. A cruz é o nosso sinal. Então eu olho para aquele jovem lá e digo, olha aqui um irmão de fé. Não me importa se ele é católico, se ele é evangélico, se ele é o que seja, mas ele é meu irmão na fé. É meu irmão em Jesus. Está aí, ó, anunciando a cruz de Jesus em plena academia. Às vezes a gente vê no pé, sei lá onde lá. Em outros lugares a gente não vê, mas está ali a cruz. Eu brinco com alguns que não deviam mostrar algumas tatuagens. Bom, então, a cruz é o nosso sinal. Nós marcamos essas crianças. A cruz vai continuar na vida delas, ainda bem.
Porque a cruz para nós não é sinal de tragédia, de morte. A cruz para nós não é sinal de derrota, é sinal de vitória, de vencer, de vencimento. Porque Jesus venceu na cruz todas as mortes, e especialmente a pior de todas as mortes, que é a morte da alma. Ele venceu, e Ele agora nos concede pela cruz a vida. E essas crianças não morrerão, não morrerão, passarão um dia para uma outra vida, mas não morrerão, porque esse é o presente que Jesus nos deu na cruz. Quando eu estudei na Alemanha, eu tive uma experiência que depois eu pensei, imaginei e refleti para a minha vida. Eu tive uma experiência bem simples, é nessa experiência simples, talvez da vida, que a gente tire grandes conclusões. A gente sempre espera grandes acontecimentos na vida, mas na verdade são pequenos acontecimentos que são importantes. Vocês sabiam? São os pequenos acontecimentos que são importantes na nossa vida, e a gente deve prestar atenção. Prestar atenção. Um dia desses, um jovem, numa missa como essa, depois da missa ele parou para mim e disse, eu não conhecia ele, nem sei mais quem ele é, nem sei mais o nome, nada, só me lembro dele. Ele chegou e disse assim, padre, eu queria lhe fazer um grande agradecimento. Eu disse, como agradecimento para mim? Pensei, deve ser pelo sermão que eu fiz, Ele disse, porque o Senhor me salvou um dia. Mas eu te conheço de algum lugar? Ele me disse o seguinte, não, é que um dia eu estava muito ruim, mal, e eu estava ajoelhado aqui nessa igreja, o Senhor passou e colocou a mão no meu ombro. Nem sei disso quando eu fiz isso. Ele disse, o Senhor me salvou. Só colocar a mão no ombro de alguém, só isto salva alguém. Coisa pequena, não precisa fazer mais nada. Colocar a mão no ombro de alguém, dar a mão para alguém, sorrir para alguém, dizer uma palavra, visitar, mandar o WhatsApp otimista de coisas boas, que só mandam tragédias para a gente, né? Só quando é coisa ruim as notícias que a gente recebe. E ainda muito menos enviar fake news, só as verdadeiras. Coisa pequena que a gente faz e que salva a vida de uma pessoa. E aí eu estava lá, estudando, como eu disse, na Alemanha, não sabia bem o alemão ainda, mas eu tinha que ir a uma cidade de carro. Então eu fui, nessa época, era ano 2000, nessa época não tinha GPS, essas coisas todas que tem no celular, Maps e outras coisas, Waze. E aí, naquela época era assim, ó, quem tem boca vai a Roma. Pergunta. Aí eu parei num posto e daí perguntei como é que eu faço para chegar nessa cidade. E aí o frentista disse o seguinte, olha, siga reto, no primeiro trevo dobra à direita, anda uns 15 quilômetros e vai encontrar uma cruz bem grande numa tipo de montanha, assim, um monte. Quando tu encontrares essa cruz, está no caminho certo, logo vai estar a cidade. E aí depois eu refleti, é verdade, é isso mesmo. A cruz é o sinal de que eu vou encontrar o meu objetivo. A cruz é o sinal de que eu estou no caminho certo. Se na minha vida, no meu caminho, não tiver cruz, tenho que dar volta ré. Não estou no caminho certo. Para o cristão é isso. Se eu estou encontrando dificuldades, estou encontrando provas, eu tenho que lutar, então eu estou no caminho certo. Se está tudo bem, pode desconfiar que alguma coisa não está certo. Para nós, a cruz é sinal de caminho correto, de que eu vou chegar lá, de que eu vou chegar ao meu objetivo, de que eu vou vencer, de que eu vou viver, de que eu vou ser curado, de que eu vou.